Emprestem-me seus ouvidos. Eu sou o Pi e o meu convite é: vamos pensar? No Vamos Pensar de hoje, Pi, eu queria propor a você da gente conversar sobre relação amorosa. É um tema que, independente da cultura, independente da idade da pessoa, independente do século em que se vive, sempre está presente. Com tanta modernidade hoje, né? Hoje as relações amorosas não são somente entre homem e mulher, são entre homem, mulher e mulher, enfim, entre 2, 3, 4 pessoas. E aonde se encaixa nesse contexto hoje o conceito de traição? O que realmente é traição? Existe culpa na traição? Você podia falar um pouco sobre esse tema hoje? Olha, eu acho que quando a gente usa a palavra traição, a gente já está dando uma conotação negativa, o traidor, né? Quem trai. Então começa nesse sentido, com esse sentido negativo. Eu penso que há uma conceito, vamos dizer assim, cultural, né? Que tem até sido questionado e mudado com o tempo, que era basicamente assim: duas pessoas que se amam, que vivem juntos, ou que têm um compromisso de fidelidade sexual. Falar bem assim, bem objetivamente, compromisso de fidelidade conjugal, sexual, né? Eu só transo com você e você só transa comigo. Compromisso, né? Namoro, casamento, sei lá, tanto faz. Então, esse compromisso, de repente, é rompido por uma das pessoas que tinha se comprometido a só ter relação sexual com outro. Ela vai ter relação sexual com uma terceira pessoa, né? Isso aí, em princípio, é chamado traição. Ok, mas o trair tem algo de fazer uma coisa sem o consentimento de outra. Mas e se a pessoa anuncia que vai ter essa relação? E se ela pede permissão e a permissão é concedida? Então, isso tudo complica, né? Mas se você ficar nessa minha formulação básica, é simplesmente o rompimento unilateral de um compromisso, o rompimento, e mais, não é um rompimento definitivo, é um rompimento eventual, porque a traição pode ser simplesmente isso: uma das pessoas foi lá e teve uma relação sexual com um terceiro, né? Teve a relação sexual com um terceiro sem que o outro soubesse. E aí isso é uma traição. Aí o outro descobre ou não descobre, a pessoa sente que traiu, não devia ter feito aquilo. De repente, vem uma segunda questão. Aquele que, vamos dizer, traiu, se pergunta: mas eu quero ter esse compromisso? Para mim faz sentido manter esse compromisso? Porque muitas vezes as pessoas geram esse compromisso num momento de vida e depois esse compromisso vai perdurando durante um tempo e ele começa a ser questionável. Por exemplo, um casalzinho, vamos pensar assim, um rapaz e uma moça com 20 e poucos anos de idade, começam a namorar, casam e assumem publicamente o compromisso do casamento, que é o compromisso da fidelidade. Fidelidade, eu sou fiel a você, eu só tenho relação sexual com você e você só terá comigo. Tá? Muito bem. 15 anos se passam e aquelas duas pessoas, 15 anos mais velhas, olham para trás e dizem: poxa, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu assumi um compromisso para a vida. Agora eu estou com 40, esse compromisso faz sentido? Eu não posso flexibilizar um pouco essa questão? E que tal se eu tiver uma relação sexual e o outro nem souber disso? Tem problema? Tudo isso é colocado como um questionamento. Então, o que eu acho básico é o seguinte: qual a razão que nos leva a estabelecer esse tipo de compromisso entre duas pessoas? Compromisso de fidelidade conjugal.
só transo com você, você só transa comigo. O que leva a isso? Então, você tem toda uma história da cultura ao longo de milênios, onde esse compromisso vai sendo construído e mal ou bem cumprido. Então, nós chegamos, vamos dizer, no século XXI, nos perguntando, ainda faz sentido as pessoas assumirem esse compromisso? Qual é o valor de um compromisso desse? O que as pessoas ganham se comprometendo? Em princípio, a ideia é: eu quero que você seja fiel a mim. Para isso, eu topo a contrapartida de ser fiel a você. Mas a pessoa muitas vezes faz esse contrato sem a intenção de segui-lo. Antigamente isso era muito nítido, né? O camarada casava já pensando em que ele ia ter amantes, namoradas, sem nenhuma ideia de que aquele compromisso fosse de verdade para valer. Mas ele cobrava. Havia uma discrepância na relação entre homem e mulher que se amenizou muito com o tempo, no último século, vamos dizer assim. Mas no começo do século XIX, no começo do século XX, a proposta cultural era: o casal casava, a mulher ia ser fiel ao marido e tomar conta da casa, e o marido ia ser o mantenedor da casa, ia trabalhar para botar comida e conforto para a mulher e para os filhos, mas ele teria o seu espaço de liberdade sexual. Era essa, vamos dizer assim, a modalidade que vigorava no começo do século passado. Então os homens tinham cabarés que eles iam frequentar depois do jantar com seus amigos, e onde se encontravam com prostitutas com quem eles se relacionavam sexualmente. E os mais abonados, que tinham mais dinheiro, montavam um apartamento que eles chamavam de garçonnière, e que depois os mais jovens e mais, vamos dizer assim, libertos chamavam de matadouro, onde levavam as moças, que não eram a sua esposa, para terem relação sexual. Mas a gente está focando aqui muito na traição do ponto de vista sexual. Existe traição sem uma traição sexual? Olha, tem todo tipo de traição. A palavra traição quer dizer, eu pleiteei a tua confiança, você pleiteou você atendeu e confiou em mim, e eu traí a sua confiança. A traição é isso. Você dá um crédito de confiança a alguém, e esse alguém não cumpre esse crédito, trai, né? Tem um compromisso, assume um compromisso e não cumpre. Isso é uma traição, né? Basicamente é isso. Você faz um contrato e esse contrato não é cumprido, né? Isso juridicamente tem outros nomes, né? Mas basicamente, afetivamente, o sentimento essa pessoa cometeu um erro, um crime, uma agressão, que foi não cumprir o que tinha sido tratado, né? Isso é traição. Um marido que se apaixona por uma outra mulher, nunca chega a consumar essa traição, entre aspas. Ele traiu a mulher dele? Pois isso é uma questão que surgiu modernamente com a internet até, que é o tal traição virtual. O cara que tem sexo virtual pelo telefone, pela internet, com outra pessoa. Ou antigamente se falava amor platônico, né? Antigamente tinha amor era platônico, mas hoje em dia tem essa coisa mais grave, vamos dizer assim. Mas isso é traição? Pois é. O amor platônico é traição? Depende de como você... qual é o contrato que tem, né? Qual é o contrato original? Você se contratou que você não pode gostar de mais ninguém, né? E com os filhos, posso gostar dos meus filhos? Filho é filho. Então tem todo um questionamento, muito, muito complexo, porque depende muito de como cada pessoa define onde ela se sente traída.
entendeu? Traiu a minha confiança, né? Isso serve, não é só para a relação entre duas pessoas que se amam e querem viver juntas e têm uma vida sexual, mas serve para relações profissionais até, né? Você contrata um advogado e o advogado não cuida direito do teu caso, isso é uma traição. Você se sente prejudicado, ou até mais grave, quando ele vai e entrega uma informação importante para o teu oponente, que eles chamam de ex-adversus em juridiquês. Então, quer dizer, traição, a palavra é ampla. Agora, eu acho que quando a gente está falando de traição entre pessoas, entre duas pessoas, a gente está fechando mais para o lado da sexualidade. E aí tem essa questão de até que ponto isso é ou não é traição. Por exemplo, eu sei que em alguns lugares do Brasil, até pouco tempo, uma mulher não podia beijar um amigo no rosto, porque isso era entendido como traição. Ou não podia até conversar muito com uma pessoa que o marido já se sentia ameaçado, traído, quase traído, reprimia. Então, essas questões são muito confusas, porque elas dependem muito de uma subjetividade. Quer dizer, cada pessoa define a traição do jeito que ela quiser, né? Isso é traição, isso não é traição. Se você for transar com outra pessoa, mas me contar, eu não me sinto traído, por exemplo, né? Ou tem casamento aberto, onde os dois combinam que podem ter relações com outras pessoas, mas não podem se apaixonar. Depende do contrato, né? Então as regras são tão variadas que não dá para saber. Agora, o que é verdade é que uma coisa é o que você determina racionalmente e a outra é o que você sente intimamente, a tua emoção. Então a emoção vem a tocar em algo que é a possessividade. Você quer ter a posse do outro. Você quer o outro para você. Entende? Então surge uma figura emocional que a gente denomina de ciúme. Entende? Então, o que toca no meu ciúme é sempre uma coisa afetiva. Ciúme é uma emoção gerada por aquela pessoa que eu queria que estivesse dando atenção para mim, está dando atenção para o outro. E aí isso já é tema para um outro podcast, né? A gente pode falar disso. Eu vou só dar um exemplo. Uma vez eu reclamei com a minha mulher, eu estava no intervalo de consulta querendo falar com ela, e ela estava pendurada no telefone falando com a mãe. Eu falei, larga esse telefone. Você está com ciúme da minha mãe? Tô, não é da minha mãe. Eu quero tua atenção agora, você está dando atenção para outra pessoa. Isso me incomoda, me irrita, né? Mas pode chamar isso de ciúme, sim, né? Mas temos muito ainda que falar sobre esse assunto. Essa foi mais uma edição do nosso Vamos Pensar, aqui com o Luiz Alberto Pi. Continue acompanhando o nosso podcast e toda semana a gente tem uma nova conversa aqui com o Pi.